Muito bem. Daí a gente vem para o Império Romano de 27 a.C. a 476 depois de Cristo, e aí é onde tem uma daquelas linhas, né, na linha do tempo, que é justamente a queda do Império Romano, que também traz um ponto de virada para a história. E aí, entendendo o Império Romano, em que contexto? Era um contexto em que os senadores tinham cargo vitalício, então o lugar de poder ele era perpetuado, ele era uma prática, né? Tinha uma cultura politeísta, assim como a Grécia também, daqui a pouco eu vou falar um pouco das deusas. Os golpes militares eram uma das formas de conquista, a economia era baseada na agricultura e na mineração, eles tiveram um grande impacto no domínio da arquitetura, surge o latim aqui, né, como uma língua também que vai se difundir muito, que traz um lugar de poder também muito grande, e a criação, oficialmente, do direito romano, esses entendimentos todo que a gente tem hoje em dia. E aí tem um mapa, para quem está enxergando colorido, tem uma parte rosa, né? E para quem não está enxergando colorido, a parte mais escura. Que aí pega, de fato, toda a Itália, toda a Espanha, tudo que a gente conhece ali como uma parte do Reino Unido, até aqui embaixo, o Egito, Síria, Palestina, quer dizer, o Império Romano nesse lugar de expansão territorial muito forte, para, enfim, aumento de terra mesmo, e nesse lugar da... Opa! Passei aqui. E nesse lugar desse feminino que serve, aí a gente acessa várias histórias de uma parte de um feminino que vai para a guerra junto, mas que não necessariamente tem um lugar de poder reconhecido, histórias de mulheres que se fazem passar por homens para poderem ir para a guerra também. Lembrem-se, quando eu disse na outra aula que as prostitutas, né, hoje a gente chama de profissionais do sexo, mas didaticamente, entre aspas, né, como eram conhecidas, as prostitutas sempre existindo, principalmente prestando serviço público em períodos de muita tensão. Então, é preciso lembrar que, principalmente nessa época, existiam casas de prostituição estatais, patrocinadas pelo governo na Europa, para que esses lugares fossem lugares de... como se fosse assim um escoamento da violência, né? Para que esses homens cansados da guerra fossem lá se divertir. Muitas vezes existiam mulheres que tinham um refinamento intelectual e que ofereciam não só o sexo, mas companhia, conversa, etc. Mas a gente, enfim, tinha de tudo, a depender também da estratificação social. Então já começa aqui essa ideia de que a mulher que eu tenho em casa é aquela mulher importante para ter filho e para manter esse lugar da família, mas eu vou procurar a diversão em outros lugares, principalmente se eu estou, enfim, longe de casa, guerreando, batalhando, eu tenho esse direito como homem de suprir essa necessidade física, porque a necessidade física é muito premente, né? E aí vale lembrar que também é bem a partir dessa época que as questões de adultério feminino começam a ganhar contornos legais com pena de morte, e o adultério masculino, quando punido, eram uma ou duas moedas de ouro, assim. Então, também existe essa diferença que a gente precisa observar, né? Agora, também era nesse contexto que, para explicar muitos fenômenos, né? Então, o fenômeno da fertilidade, o fenômeno do dia e da noite, quer dizer, para explicar um monte de coisa, esses dois lugares, né? Então, quando a gente fala de Grécia e de Roma, essas duas culturas trazem para a gente uma série de arquétipos, de uma série de desenhos, uma série de representações femininas muito interessantes, inclusive. Tem uma coisa que eu gosto de observar, que não é algo, assim, pacificado para todo mundo que estuda, mas é como se as deusas romanas, elas fossem deusas um pouco mais sofridas e um pouco mais partidas e um pouco mais, sabe, da guerra, da briga, da luta, e as deusas gregas fossem essas deusas um pouco mais próximas desse feminino mais mágico, né, entre aspas, assim, menos características mais mundanas do conflito, do bélico, como se as deusas romanas fossem, ocupassem também um pouco desse lugar do masculino, né? Então, isso é importante também da gente observar, mas tem uma magia, tem também conexão com a natureza, etc. Daí aqui, eu vou só aumentar um pouquinho a tela, porque a lista acabou ficando pequenininha, né? Aqui é o seguinte, a gente não tem a pretensão de entrar agora em deusas, porque a gente vai produzir outros materiais no futuro para trazer os arquétipos, os mais conhecidos, os menos, enfim, conhecidos, que podem ajudar a gente a
para nos entender como mulheres, a entender um pouco do que a gente faz, quer dizer, vamos lembrar que o mito, ele também é esse lugar de identificação. Isso é super importante. E tem um livro que eu uso muito em abordagem terapêutica chamado A Deusa Interior. Tem, inclusive, um questionário grande para a gente responder, para saber qual é a combinação das deusas, assim, do ponto de vista de característica essencial. E esses arquétipos ajudam muito a gente a se identificar, a se enxergar e a saber também o que fazer a partir dali. Então, quando a gente olha, né, para o panteão aí de deusas gregas, aí tem algumas que são muito conhecidas. Então, Afrodite, quando a gente fala da Artemis, quando a gente fala da Circe, da Deméter, da Dóris, aí tem uma outra. Onde é que ela tá, gente? Que eu tinha feito um risquinho nela, da Hestia. Então, quando a gente olha para esse panteão de deusas, a gente vai entender que cada uma delas está posicionada num lugar. Pode ser nesse lugar do amor, nesse lugar da manutenção do fogo do lar, né? Pode ser nesse lugar da colheita, nesse lugar da fertilidade, nesse lugar da coragem, nesse lugar do renascimento. Então, trazendo à tona características emocionais, comportamentais e mesmo de formação mesmo arquetípica, nesse sentido da identificação. As moiras, né, estão aqui, enfim, as decisoras do destino, a psique, Perséfone e Teses, que são as mais conhecidas aí.